corações nesta manhã, depois dessa maravilhosa apresentação dos nossos queridos que alimentaram a nossa alma, né? E aí o Ulisses, que é meu amigo, me deu esse desafio aqui, ó. Autismo, TDAH, síndromes diversas, um olhar além das limitações físicas e psíquicas. Então, o desafio nosso aqui hoje é nós desenvolvermos uma patogenia de origem espiritual. O que está faltando ali, né? Além do corpo e da mente. Se nós buscarmos os conceitos de transtornos mentais, nós vamos ver aqui que são condições que afetam o pensamento, o humor, o comportamento de uma pessoa, causando sofrimento, trazendo prejuízos significativos no funcionamento diário, como no trabalho e na vida social. Se nós colocarmos ali as causas que a ciência identifica como interagindo os transtornos mentais, vamos ver lá fatores genéticos, biológicos, psicológicos e ambientais. Mas cadê a parte espiritual aí para você? Está faltando a dimensão espiritual. E essa dimensão, na verdade, ela é a mais importante, ela é fundamental. Porque nós ainda, médicos, não entendemos muito bem, não é, Marcos? As causas. Tentamos identificar, mas estamos tateando. A medicina, embora todo o seu avanço, ele está muito longe, mas muito longe mesmo, de entender o ser humano na sua totalidade. E essa dimensão espiritual, ela é fundamental, porque todos nós temos uma dimensão espiritual, todos. Ela é algo inerente à condição humana. Mesmo as pessoas materialistas que dizem que não acreditam em Deus, na espiritualidade, elas têm a dimensão espiritual. Elas podem não olhar para a sua dimensão espiritual, não atender essa dimensão, mas ela está lá. Assim como nós temos a dimensão cognitiva, a nossa sexualidade e assim por diante. Então, quando a medicina ela não olha para o ser humano, considerando a sua dimensão espiritual, ela falha, porque ela perde essa visão de totalidade que deveria ter, né? Então, existem vários diversos tipos de transtorno, né? Transtorno de ansiedade, o toque, dependência química, depressão, ansiedade, TDAH, né? Espectro autista. São todas manifestações de transtornos que geram um pouquinho de sofrimento para quem convive com a situação, ou muito, né? E que muitas vezes nós só vamos dimensionar a dor da pessoa, da família, tendo algum caso junto com a gente. É difícil muitas vezes de dimensionar a dor de um paciente. Muitas vezes está vendo o paciente na frente da gente, ali no consultório médico, e eu fico me perguntando, será que eu teria condições de suportar o que ele está suportando? Muitas vezes está diante de uma mãe que perdeu um filho, eu não sei o que é o perder um filho. Não sei dimensionar essa dor, porque eu não passei por essa experiência. E muitas vezes, eu digo para vocês, que o paciente se torna nosso terapeuta muitas vezes. Porque ele dá muitas vezes um exemplo de dignidade, de fé, de coragem, que é um exemplo para nós médicos. Eu atendi uma paciente que eu admirava muito ela, toda vez que ela chegava no consultório eu ficava muito feliz. Era uma paciente evangélica, cega de um olho. Mas ela trazia tanta alegria, tanta felicidade na alma dela, que quando ela chegava no consultório, eu que ficava feliz. Olha que bom que ela chegou, né? Porque estava tudo bem, estava tudo tranquilo.
Ela levou uma vida inteira guardando dinheirinho para conseguir comprar um terreno, depois já de bastante idade, para construir a sua casinha. Era o sonho dela, da vida dela. Ela estava me contando, papá. Daí na próxima consulta, doutor, vou vender meu terreno. Não é que houve? Minha filha está grávida. E vamos se mudar para Mato Grosso. Meu genro é caminhoneiro e vai fazer transporte de madeira. Eu vou lá ajudar eles. Falei, mas tu vai vender então, não vai fazer tua coisa? Não, não vou fazer. Minha filha é mais importante. Eu vou vender o terreno para ajudar eles. E tudo estava bom. Tudo estava maravilhoso. Então, esse exemplo, eu enxergava sobre a cabeça dela uma luz, que chegava a doer nos olhos, né? Uma luz radiante, assim, que transbordava aquela fé, aquela alegria que ela tinha em amar sem nada exigir, né? O fato de amar para ela já era a sua felicidade. Não precisava de agradecimento, de gratidão. Então, era um espírito realmente que já tinha na alma essa maturidade que nós estamos buscando, né? E muitas vezes a gente vê também casos assim que causam muita dor no coração da gente. Eu me lembro de uma mãe que chegou com um filho no colo, carregando o filho, porque o filho, ele era uma criança assim que era carne e osso, né? Uma criança com uma leucemia, que não respondeu às quimioterapia, fez todos os tratamentos possíveis em Porto Alegre, foi a Curitiba e a medicina esgotou os recursos que havia para aquela criança. Então, onde dizia que tinha algum médico com algum tipo de tratamento, ela levava. Então, como ela sabia que eu era um médico homeopata, ela chegou lá naquela esperança, parecia uma leoa, né, querendo salvar aquele filho, assim. Ela entrou demonstrando toda aquela dor, com aquela criança no colo, assim, que aquela imagem, né, é difícil de esquecer. E eu tive que dizer para ela, olha, minha senhora, infelizmente a homeopatia no seu caso não tem como salvar seu filho. Infelizmente, eu não posso lhe ajudar no que a senhora está querendo. Posso lhe ajudar de outra forma, lhe dando apoio emocional, da homeopatia, e realmente a criança teve uma hemorragia encefálica, foi para a emergência e acabou entrando em óbito, né? Então nós só vamos muitas vezes entender a dor vivendo a dor. E é difícil a dor de um pai, de uma mãe que tem um filho com TDAH, com autismo, né? Porque é uma situação difícil que muitas vezes não tem o entendimento da coletividade, da família, do colégio. Eu tinha uma paciente que tinha autismo leve e por acaso era colega da minha filha no colégio. E os pais reclamavam muito que ela atrapalhava a aula, porque muitas vezes o próprio colégio não tinha condições de oferecer, embora a orientação de que a criança pudesse conviver, né, nessa ideia de não afastar, de não isolar, mas muitas vezes o colégio não oferece uma estrutura adequada. E nós tivemos uma reunião do colégio com a família, com uma pauta lá totalmente diferente, mas os pais trouxeram na reunião a situação da criança, essa que estava atrapalhando, e todos os pais começaram a reclamar, e a mãe da minha paciente estava ali. Eu estava mais atrás, observando ela, e ela começou a chorar. E depois no consultório eu conversei com ela, né? Eu sabia das lutas dela, porque ela era uma mãe sozinha. Ela tinha sido abandonada pelo marido, tinha 3 filhas, lutava com dificuldade, e tinha mais essa filha autista, né? Então é muito importante nós nos colocarmos no lugar do outro, de buscarmos uma empatia, porque muitas vezes a gente não entende aquele mundo que a pessoa vive, não conseguimos dimensionar aquela dor, porque ainda não é a nossa dor. Mas se eu tiver um filho autista, um filho com leucemia, com hemofilia, qualquer doença grave, eu vou descobrir como aquilo é sofrível, a luta de um pai ou uma mãe
que tem um filho naquelas condições. Então é importante nós olharmos cada pessoa como um ser humano, né? E há todo um esforço hoje em dia de tentar mudar um pouquinho esse olhar só patológico, né? De entender que são pessoas diferentes. Que aí se criou então esse termo neurodiversidade, que não é um termo técnico, não é um termo médico, tá, pessoal? Esse conceito foi criado por uma socióloga australiana, a Judy Singer, em 1998, para tentar quebrar um pouquinho com essa situação, né, de desrespeito, de tentar integrar as pessoas diferentes. Então ela criou a ideia de neurodiversidade, né? Os neurotípicos são as pessoas mais comuns, que não possuem transtorno ou deficiências mentais, e os neuroatípicos, neurodivergentes, são as pessoas que têm, então, uma mente diferente, né? Claro que o conceito que eles trazem aqui ainda é um conceito baseado em neurônios, né? É um cérebro diferente. Ainda não consegue atender essa ideia de que nós somos espíritos, mas já é um processo de tentar aos pouquinhos quebrar um pouquinho com o preconceito, e entender que existem pessoas diferentes, e essas pessoas têm que ser acolhidas pela nossa sociedade. Nós vamos então para a nossa finalidade aqui, da nossa exposição, que é entender sobre do ponto de vista espírita, né? O que acontece nessas patologias, nesses transtornos. Então, basicamente, nós temos uma realidade trina, né? Nós somos espíritos, temos um corpo espiritual, perispírito, e temos a estrutura física que envolve as condições biopsicossocial. Então, essa é a visão de homem de nós espíritas. O espiritismo vê o ser humano dessa forma, né? E dentro desse pensamento, nós estamos tentando resgatar essa ideia da dimensão espiritual, né? Baseado no próprio conceito da OMS, né? Que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, e não apenas a ausência de doença, né? Então, olhar não para a pessoa que está doente, mas para a alma que está ali. Muitas vezes o paciente chega no consultório, nós tratamos o coração daquele paciente, a hipertensão, tratamos a úlcera daquele paciente, tratamos o estômago, mas o dono do estômago, o dono da hipertensão. A nossa visão de medicina é uma visão muito fragmentada. Nós nos especializamos e perdemos muitas vezes essa visão de totalidade e esquecemos quem está ali, quem é aquela pessoa, qual é a história de vida daquela pessoa. Aí damos daí um antihipertensivo, damos algum remédio para curar a úlcera, mas o que causou? A alma que está dolorida, muitas vezes a úlcera é causada por uma tensão, por uma ansiedade. Então, o nosso olhar ele tem que ser voltado para o espírito, para a alma que está ali, né? E aí no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta à espiritualidade: onde está escrita a lei de Deus? E a parte espiritual responde: na consciência. Consciência aqui com C maiúsculo, porque tem a consciência de C minúsculo, consciência do ego. Essa consciência que a parte espiritual fala é a consciência divina. É a centelha divina que todos nós temos dentro de nós. O que os orientais chamam de Atman, conforme se é Yoga, ou é Vedanta, ou Purushna, ou Self, né, que a Joana chama Self, o si mesmo. A consciência, ela é uma parte e ao mesmo tempo é um todo. Ela nos orienta, assim como a semente, ela tem aquela tendência a brotar em direção ao sol, a uma migração natural, né?
espontânea de ir em direção ao sol, nós temos dentro de nós esse impulso de ir em direção ao divino. Essa centelha divina é a presença de Deus dentro de nós em direção a Deus. Tem um grande autor, Edgar, que ele escreveu o livro O Ego e a Consciência. Ele é um analista junguiano americano, que ele faz uma análise muito interessante do mito de Adão e Eva, dizendo que o espírito, a individualidade, ela vivia no seio de Deus, que é ali o Éden, o paraíso. Então não precisa fazer esforço, até que eles comem do fruto proibido, que não é a maçã. Ela chama maçã, não, mas não é maçã, que é a razão, que é o conhecimento. Quando Adão come aquela fruta, que é o conhecimento, ele se percebe a si mesmo e vê que está nu. E Deus, tu não podia ter comido dessa fruta aí, ela é proibida. Agora, como tu comeu essa fruta, tu vai ser expulso do paraíso e vai ter que buscar o teu sustento pelo teu próprio esforço. Então Edgar vai dizer que nós somos uma individualidade ignorante, e quando nós buscamos o conhecimento, nós se afastamos de Deus, porque nós nos enxergamos, e temos que fazer o esforço da evolução. Eu sou um espírito, só que nessa busca do autoconhecimento, nós estamos apartados de Deus, e temos que fazer o caminho inverso, de voltar para o paraíso, de uma maneira consciente, pelo esforço, pelo suor do nosso processo evolutivo. É que nem os espíritos mais infantis, os princípios espirituais de uma árvore, um animal, ele não sabe, não tem consciência. Então a evolução dele é natural, é espontânea, é movida pelas leis de Deus. Mas chega um momento que a consciência vai despertando e que nós vamos assumindo a responsabilidade pelos nossos atos. E aonde isso está escrito? Na nossa consciência. Ali está a lei de Deus. E todas as vezes que nós fugimos, afastamos-nos das leis de Deus, nós lesionamos a nossa consciência. Nós ferimos a nós mesmos, criamos uma ferida na nossa alma, gerando um sentimento de culpa. Então André Luiz vai falar no mundo entre a terra e o céu, que o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. Através dele sombrias forças se insinuam. Então nós abrimos também o campo para a obsessão, para a autopunição, nos boicotamos, nos sentimos merecedores do amor de Deus. Eu pego pacientes lá no consultório, que eles vêm com sentimento de culpa, que embora sejam espíritas, eles fazem um processo psicológico de afastar de Deus, não que eles fazem isso de uma maneira consciente. Então sempre estão fazendo alguma coisa de útil, eles não conseguem ficar parados. Estão em casa, tem que varrer, porque a culpa não deixa eles ficarem parados, porque eles não se perdoaram ainda. Então o que move essas pessoas não é o amor, porque o amor não vem com peso, com angústia, mas a culpa. E a culpa faz um mecanismo psicológico de se afastar de Deus. Eu não mereço o amor de Deus. Então a pessoa acha que não merece as coisas boas, não merece ser feliz. Mas não é porque Deus não quer dar, é porque ela bloqueia. Eu digo para a pessoa, tu não encarnou ainda, tu está no meio do caminho, tu não se apropriou da tua vida, porque a culpa não deixa. Eu falo para o paciente. Sabe criança quando ganha um presente, já rasga, é meu, vai brincar? Faz assim com a vida, é tua vida. A vida não é uma coisa ameaçadora, é um presente de Deus. Se apropria com todas as possibilidades que a vida pode te oferecer, sem medo, porque deve ser medo de errar. Ela vive numa redoma, não, vamos quebrar essa redoma, vamos viver a vida sem medo. Daí eu falo da parábola da pessoa que escondeu aquela moeda no chão, com medo de Deus, e devolve para Deus a moeda, os talentos. E Deus, olha, por que não botou do banco? Vou tirar de ti, vou dar para aquele que pegou a moeda
e produziu mais. Tu está escondendo os teus talentos por medo de errar. É melhor tu fazer errado do que não fazer. A gente começa todo um trabalho terapêutico no consultório de trabalhar essa culpa, né? Então o André Luiz vai dizer que quando nós lesionamos a nossa consciência, nós nos fugimos das leis de Deus, nós vamos criar na mente, está lá, em Evolução dos Mundos, um estado anômalo que podemos chamar de zona de remorso. E isso fica registrado profundamente no nosso corpo espiritual. E conforme André Luiz, só há duas maneiras de a gente conseguir trabalhar essa zona do remorso: ou pelo sofrimento, ou pelo amor, pela caridade, que é o amor em movimento, né? Então esse remorso que nós trazemos, e Viktor Frankl, pai da logoterapia, o neuropsiquiatra austríaco que foi no campo de concentração, escreveu o livro A Busca do Sentido, e vai dizer que tem três coisas que o ser humano não pode evitar: a morte, o sofrimento e a culpa. A culpa está no nosso inconsciente, é algo arquetípico, em função dos nossos passados, dos nossos erros. Então, ele vai dizer, né, André Luiz, que esse remorso provoca distonias diversas em nossas forças recônditas, desarticulando as energias do corpo espiritual, criando predisposição mórbidas para essa ou aquela enfermidade, atuando no corpo físico, na mente, no cérebro, tá? Então o que acontece? Os nossos vícios mentais, os nossos erros do passado, que provocam atitudes destrutivas, geram lesões perispiríticas, relacionamentos difíceis, desajustes emocionais, nós desencarnamos, e isso gera, confrontando com a lei divina, uma zona de remorso, um implante perispiritual. Nós imprimimos no nosso espírito uma memória. E essa memória, ela tem a força da carga emocional que gerou essa lesão. Se vocês lembrarem da infância de vocês vão lembrar de momentos bons, os melhores momentos só, e os piores momentos. Só esses momentos que porque teve uma carga emocional ali, boa ou ruim, que criou uma memória emocional. Isso vai ficar na amígdala do nosso cérebro. Nós temos duas regiões do cérebro que guardam as memórias: o hipocampo, que é a memória mais consciente, né? Interessante que o hipocampo, ele é o animal que conduz o trenó, o carro, né, de Netuno. Diz que Netuno, com a espuma do mar, ele formou um hipocampo, né? Hipo de cavalo, campo de monstro. Então é um animal que é cabeça de cavalo e outra parte de peixe, que representa o cavalo, a terra, e a parte do animal, do peixe, o mar, que é o inconsciente, a consciência é a terra. Então o hipocampo é aquela estrutura que faz a conexão com a consciência. Então nossas lembranças estão mais ligadas ao hipocampo. Já a amígdala e outras estruturas, mais o nosso inconsciente, aquelas coisas que nos marcaram e ficam guardadas lá. Mas nós temos coisas guardadas de coisas até de vidas passadas, memórias profundas que ficam no nosso corpo espiritual. O corpo espiritual, ele é o arquivo, né, como fala a espiritualidade, das nossas lembranças do passado. Não está passando aqui, não sei se é o que quer passar aí para nós. Acho que talvez seja. Pode passar? Mais uma, por favor. Então, o André Luiz, no livro, na verdade, o Calderaro, no livro
no mundo maior, ele faz uma divisão da mente, né? O superconsciente, consciente ou inconsciente. O superconsciente ligado à parte cortical, o consciente à parte do córtex motor, e o inconsciente aos gânglios da base, que seriam aonde é a expressão dessa estrutura que nós temos na nossa mente. Então, Calderaro vai dizer que a doença é quando há uma fixação mental num desses andares da mente. Eu posso criar qualquer fixação. Posso criar uma fixação no inconsciente, eu posso criar uma fixação no consciente ou no superconsciente. E esse grau de fixação, ele pode ser algo inibitório. Ele pode impedir que eu transite pelos outros andares, me colocando, muitas vezes, refém daquele andar. Então, se uma pessoa tem uma fixação no passado, e eu trabalho num hospital com um psiquiatra, que é o maior hospital psiquiátrico de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, são 300 leitos lá, só de psiquiatria. A gente vê muito pacientes psicóticos, né, com esquizofrenia, e eles falam, né, ficam delirando, porque eu sou isso, aquilo, eu sou um rei, eu sou fulano de tal, né? Muitas vezes são memórias dele. Só que como ele é um espírito muito orgulhoso, e ele é obrigado a reencarnar numa situação que ele não é mais o rei, o grande poderoso, e ele não suporta essa realidade. E o que acontece? Há uma ruptura, uma fragmentação do ego. Ele quer viver o quê? O que ele era. E aí ele rompe, então, há uma fragmentação do ego, ele rompe com a realidade e vai viver dessas lembranças que ele gosta e ele cria. Então ele psicotiza. É um caso grave, então, de uma fixação no passado, onde há um rompimento do ego. E tu pode ter uma fixação no presente, porque aquela pessoa neurótica, só pensa em trabalhar, não pega a experiência do passado, não pega a esperança do futuro, né? Ou ao contrário, aquela pessoa que tem uma ansiedade antecipatória, que só se preocupa com o futuro, ou aquela pessoa que só idealiza as coisas, mas não faz nada no presente, vive de idealizações, vou fazer isso, fica só sonhando, está fixada no futuro. E não aproveita o quê? O agora. Você lembra da palestra do Emerson lá? Vamos aproveitar o tempo. Aí aqui é o momento, né? Então tem gente, eu vou ajudar lá no Nazaré quando ficar velho, aposentado, né? Aí chega quando está aposentado, agora estou com dor. E sempre as desculpas vão acontecendo, a gente fica adiando a oportunidade do trabalho. Então essas fixações estão vinculadas a experiências do passado, de culpas, de lembrança, de experiências emocionais, que a gente não consegue muitas vezes se desvincular. A gente vai dizer num linguajar psicológico que há uma petrificação. E Jung usa esse termo, petrificação, você está petrificada. Então ela está vivendo mais o passado que o presente. Isso acontece conosco, só que de dimensões maiores ou menores. Eu pego o paciente lá que está separado do marido, faz já 5 anos, mas continua mais casada psicologicamente. Separou materialmente, mas fala mal do marido, briga e fica discutindo. Eu falei, tu está mais casado do que nunca com ele, eu falo para ela, né? Tu não se desvinculou. Enquanto tu não se desvincular emocionalmente, como é que tu vai fazer a tua vida? Então o espaço mental é só ele. Então houve uma separação material, não é psicológica não, então a pessoa está petrificada, está parada lá. Então essas fixações acontecem em vários níveis nas nossas vidas, tá? Pode passar para nós, por favor? Então, André Luiz, pode passando, né? Eu já falei para vocês, o inconsciente seria o passado, pode passar toda a slide. O consciente seria o presente, onde está a vontade, e o futuro, suas metas e ideais superiores. Então, o Calderaro, ele vai dizer assim, que para a gente ter uma boa harmonia mental, uma boa saúde, nós temos que usar esses 3 recursos. Usar a experiência do passado,
com metas, ideais superiores, a esperança de um futuro melhor, utilizando a vontade para concretizar isso no presente. A integração desses 3 andares, né? Confiar, ter meta, buscar do nosso crescimento espiritual, olhar para o nosso passado, que ele nos ensina muito, não fugir das nossas coisas mal cheirosas, né? A gente tem uma tendência de botar as coisas mal cheirosas, o nosso lixo, ou no quintal do vizinho, embaixo do tapete. Nós temos que suportar as coisas mal cheirosas. Não, é minha coisa mal cheirosa, vou limpar ela. Meu passado, eu sou responsável. Me compete a mim dar conta desse passado. E ter coragem de limpar isso, né? Mas sem esquecer que a gente foi destinado à felicidade. Essa meta do qual Deus nos colocou. A única certeza que nós temos, que a gente foi feito para ser feliz, pessoal. Todos nós fomos feitos por Deus para sermos felizes um dia. Não tem como escapar. E Deus é tão bom, mas tão bom, que quando a gente foge do caminho, Ele dá uma dorzinha para a gente voltar para o caminho de novo. Porque Ele quer isso. E dá uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Nunca deixe de apostar suas fichas. Errou. Limpa. Estragou, arruma. Mas ser feliz, olha para o futuro. Teu futuro, tua destinação é felicidade. Tu é meu filho único. Ninguém é igual a ti no universo. Então Ele aposta as fichas em nós. Mas nós muitas vezes nos boicotamos. Não assumimos esse recurso. Pode passar, por favor? Então, ele vai dizer, André Luiz, né, que toda patogenia a patogenia é a causa das doenças, né, a origem das doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. Tá? É ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Ou seja, é na alma, na profundeza da alma que está as causas das doenças. Mas é também nas profundezas da alma que está a nossa cura. A Ana nos trouxe com muito brilhantismo aquela ideia da criança ferida, né? Mas essa criança ferida pode se tornar criança divina. A mesma criança que nos adoece pode ser a criança que nos cura. Porque criança é possibilidades, é crescimento, né? Criança simboliza todo o potencial que nós temos. Então aquela criança birrenta, né, ferida, ela pode ser a criança criativa, que nos abre espaço para a gente alcançar a criança divina dentro de nós. Então, todas as causas estão dentro de nós, das doenças, mas aqui também estão as nossas curas. E esse processo de cura, conforme Emmanuel no livro Consolador, se dá através da reencarnação. Então, as injeções, os comprimidos, suprimem as dores, seja elas dores físicas ou morais, emocionais. Eu vos direi que a reencarnação em si mesma, na circunstância do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas. Então, esses transtornos mentais que a gente está vendo, já é um processo de cura. Tem gente que está migrando para um transtorno. Pode ser considerada uma pessoa normal, mas está já num processo de loucura. Porque o olhar da espiritualidade é diferente do nosso. A gente pode considerar uma pessoa normal, mas muitas vezes ela está num estado de loucura, uma paixão desenfreada, um orgulho desmedido, um egoísmo profundo. Isso é um tipo de loucura. A pessoa perde o centro, perde o contato com a razão, com a sua consciência. E isso no futuro pode vir a desencadear um transtorno mental. A gente tem que ter muito cuidado com os nossos conceitos aqui, sobre do ponto de vista da Terra, porque ele é limitado.
Nós tivemos um caso na casa espírita, em que a pessoa estava deprimida, e o doutor, o psiquiatra, ele indicou à família a internação dessa paciente, um colega muito querido, mas a família não quis internar ela. Daí ele pediu vigilância constante dessa paciente e solicitou que levasse ela a receber tratamento espiritual. E eles procuraram a casa lá onde eu trabalho, e nós começamos a fazer um trabalho de desobsessão para ela. E certa feita ela morava na Travessa da Paz, que é um local ali em Porto Alegre, que tem a Sociedade Paz e Amor perto da casa dela, e a casa dela é uma casa de 2 pisos assim, e tinha uma sacada no 2º piso, e a família se descuidou, ela foi ali até aquela sacada e se jogou da sacada. Embora não era muito alto, ela teve um traumatismo crânioencefálico e acabou indo a óbito. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei muito chateado. Poxa, nós perdemos a paciente. Eu fiquei indignado quando eu percebi, né? Como é que deixa isso acontecer, né? Aquela coisa de indignação. Aí eu bezei a ver meu filho. Não se preocupe. Nem nós, os mensageiros, temos condições de definir quando a pessoa vai partir. Só Deus, nosso Pai, sabe, Ele falou para mim. E no caso dela, ela está acolhida por nós, porque ela não foi considerada uma suicida, porque ela não tinha condições racionais de saber o que ela estava fazendo. Ela estava tão perturbada que a dor dela, o sofrimento dela, o estado psíquico dela não permitiu ela ter consciência do ato dela. Então ela não foi considerada por nós como um suicida. E interessante que depois, eu lendo uma passagem do Emmanuel, ele vai dizer o seguinte: nem todos os suicídios na Terra são considerados suicídios aqui em cima. E nem toda morte natural na Terra é natural, muitas vezes é suicídio para nós. Então, a gente vê como as coisas mudam o ângulo do olhar espiritual, né? Então, essas pessoas que estão em transtornos mentais, talvez estejam até melhores do que nós, porque já estão num processo de cura, né? De confrontamento, de resolução dos seus processos. E talvez ainda nós estamos baixando para alguma coisa ainda ser resolvida. Então, Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer que para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, a doença, ela tem as causas médicas e psicológicas, mas ela também tem um significado e uma finalidade. O que ela significa, a doença, estamos dizendo? Significa que talvez a gente não esteja cuidando da nossa alma, que nós temos uma alma. Se toda doença é um reflexo da alma, a doença diz assim: olha para a tua alma, olha para como tu vive. Então ela tem esse significado de olhar para a alma e a finalidade de a gente cuidar da nossa alma. Se todas as doenças, como o Emmanuel fala, tem nas causas profundas da alma, então é a alma que nós temos que olhar. Claro que temos que atender o corpo, temos que atender as emoções, mas acima de tudo a doença dizendo: olha, talvez não esteja cuidando da tua alma. E qual é a tendência nossa, pessoal? É buscar o médico da Terra. Nada contra, eu sou médico, preciso ganhar meu dinheiro. Buscar o psicólogo. Mas não podemos esquecer da alma. Esquecer da necessidade de nós trabalharmos a nossa alma. Que a nossa alma também está doente muitas vezes. Então, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem, hoje ou diante dela.
Então a gente pode dizer que é o seguinte, lá, né, a zona do remorso, ou o sofrimento, ou, qual é a outra forma de nós curar a zona do remorso? Prestar atenção? Fala alto? Amor, isto. Então aí nós temos em Pedro, né, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão de pecados. Vamos tirar a palavra pecados, né? A multidão cobre o amor cobre a multidão de doenças da alma. Tá? Então, o amor, meus irmãos, a gente vai sempre bater nisso aí, né? O amor. Esse amor. O amor é o ômega, o alfa, é o princípio e o fim. Sabe por que a gente quer ser virtuoso? Porque a gente está buscando ser virtuoso, porque a gente não sabe amar. Porque se a gente amasse, como Jesus nos fala, não precisa ser virtuoso, porque o amor nos liberta, porque a virtude é um dever, é uma obrigação. Quem ama na sua plenitude, pronto. Não é uma obrigação, né? É uma alegria, amar é uma alegria. E ela cobre a multidão das nossas doenças. Então, André Luiz vai dizer o seguinte: o bem constante, olha só que coisa importante, por isso que a casa espírita é também um hospital. E o nosso trabalho na casa espírita, ele é terapêutico para nós. A gente acha que a gente está ajudando as pessoas. Não, vocês precisam das pessoas. Nós precisamos dessas pessoas aqui. Nós temos que implorar as pessoas para vir aqui buscar ajuda, porque nós estamos nos curando, acolhendo elas. Eu me lembro de Narcisa, em nosso lar, que ela precisava de 40 anos de trabalho nas câmaras de regeneração para merecer uma nova encarnação. Então ela precisava daqueles doentes. Os doentes eram o passaporte dela. Então o trabalho não é uma caridade, estou ali. Não, é para nós. Você lembra que o Hélio falou que a doutrina espírita não é uma religião, mas uma técnica, é um método? Claro que a gente vai aliar esse trabalho com amor, senão ele também não funciona, né? Com caridade. Mas olha que André Luiz fala, que coisa importante. O bem constante gera o bem constante. E que, mantida a nossa movimentação infatigável no bem, todo o mal por nós amontoado se atenua gradativamente, desaparecendo ao impacto das vibrações de auxílio nascidas a nosso favor, em todos aqueles aos quais dirijamos a mensagem de entendimento, de amor puro, sem necessidade expressa de recorrermos ao concurso da enfermidade, para eliminar os resquícios da treva que eventualmente se nos incorporam ainda no fundo mental. Então nós vamos vencendo esse remorso, essa culpa, trabalhando e recebendo o pensamento de amor das pessoas em direção a nós. Então, o que acontece? O ódio, o egoísmo, a raiva, ele gera a desarmonia. A desarmonia gera uma lesão na nossa consciência. Isso afeta o nosso perispírito. Os nossos pensamentos, como forma a espiritualidade, elas alteram infracorpuscular, altera a teia magnética, altera o nosso corpo espiritual. E essa alteração perispirítica vai gerar uma perturbação, uma doença. O inverso é verdadeiro. O amor, ele gera ordem, gera harmonia, gera equilíbrio, recompõe as células, recompõe o equilíbrio mental e gera a saúde. Então, dentro desse pensamento de etiopatogenia, né, para nós entender, a alma é que dá o comando. Né? Comandos harmônicos, ordem, sincronia e saúde. Comando desarmônico, desajuste, disfunção e doença. Tá? Esse é o caminho, né? A doutrina espírita valoriza a forma especial, o pensamento e suas consequências no indivíduo. Dessa forma, alguns entendimentos espíritas podem ser utilizados para a compreensão da relação pensamento
comportamento e emoção, na psicoeducação do paciente dessa crença. Então nós podemos usar o espiritismo como forma de terapia da alma, como uma forma também de um recurso terapêutico, né? Porque ela tem tudo isso. Não tem acolhimento na casa espírita, não tem rede de apoio, a gente não é apoiado, a gente não é acolhido, não tem afeto, não tem a caridade, que é a possibilidade do bem, não tem oração. A oração é o melhor sistema imunológico, estimula o giro singular do interior, que faz a mediação do sistema límbico, do sistema cortical, que dá mais capacidade de a gente ter mais autocontrole. Isso é em pesquisa médica. A oração baixa os marcadores inflamatórios, melhora a resposta imunológica. Temos oração. Então, na casa espírita nós temos um manancial enorme terapêutico para nós. Então, reestruturação do campo mental e da malha perispiritual. Curar significa elaborar novas criações mentais, renovar os nossos pensamentos, nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, renovando e recompondo a nossa malha espiritual. Então a espiritualidade, a conhecimento dá uma amplitude de visão de mundo e de homem para nós. Mas nós temos que usar isso nas nossas vidas. Trazer isso para a nossa realidade, né? A caridade modifica e renova o campo mental. Promove direção segura ao pensamento. Alimenta e amplia a vontade. É capaz de transformar os sentimentos doentios, do egoísmo e do orgulho. Então quando Jesus diz assim, ó, que Deus é Pai e nós somos irmãos, né? Muitas vezes a gente tem compaixão de um filho, mas por que o filho do outro não merece nossa compaixão? Então a gente tem que exercitar, puxa, se ele fosse um ente querido, como é que eu gostaria que ele fosse atendido? Como é que eu gostaria de ser atendido, se eu tivesse no lugar daquela pessoa? Nos colocar no lugar do outro. E ver em cada pessoa um irmão. Nós somos a mesma família, pessoal. Nós só vamos resolver os problemas coletivos de maneira coletiva, não há outra maneira. Não há outra maneira, pessoal. Nós vimos na pandemia a falta de maturidade nossa. Cada um correndo, procurando, querendo resolver o seu problema. Os países se fechando. Aí não adiantava, porque daí a doença aumentava numa região, aí passava de novo para outra. Não adianta fugir. Temos que olhar um no olho do outro. A dor dele também é minha dor. O problema do mundo é o problema nosso. O problema da guerra não é só da Ucrânia, é nossa também. Nós estamos orando, estamos ajudando a melhorar o ambiente espiritual do nosso planeta. Nós somos responsáveis pelo nosso mundo. Hoje nós temos um pouco de entendimento e fazemos algo de bom, mas essa nhaca que está aqui nós ajudamos a construir. É consequência do nosso passado, das nossas guerras, dos nossos pensamentos doentios. Então nada mais justo que nós estamos aqui limpando, trabalhando, melhorando esse planeta. É a nossa responsabilidade, nós que estamos aqui, não é por acaso. Nós pedimos, só que esquecemos. Mas é uma grande oportunidade. É um filão de ouro, porque o trabalho, olha que alegria estar aqui no momento decisivo e fazer a diferença, pessoal. A gente pode não ser um sol, nem queremos, a gente não tem pode ser que a gente não seja até uma lâmpada, mas um palito de fósforo para iluminante pode ser. Vocês já viram a importância de um palito de fósforo quando acaba a luz em casa, pessoal? Como faz falta, como é importante. Então vamos ser esse palito de fósforo, fazer a nossa parcela, pode ser pequenininha, mas ela é fundamental nos dias de hoje. Então o amor rompe a cloaca escura e densa do egoísmo, modifica a vibração de mágoa, de ódio. O amor envolve vibrações doentes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja. O amor cura porque renova a maneira de ser e de agir do espírito, atuando de forma benéfica em toda a sua estrutura perispirítica, devido às alterações
ocasionadas pelo pensamento. Eu botei aqui um caso do HPS, já contei, alguns de vocês já sabem desse caso. Quando eu era estudante de medicina, nós fomos fazer aquele primeiro estágio no Hospital de Pronto-Socorro, lá de Porto Alegre, o HPS, e a primeira aula que o professor nos trouxe é um caso de uma paciente que sofreu uma queimadura muito extensa. E essa paciente, ela estava muito mal. A gente estava perdendo ela. Tudo que os médicos faziam para tentar curá-la não dava resultado. Não dava resultado. Mas tinha um diferencial. Essa paciente, ela estava deprimida. Ela tinha sido abandonada recentemente pelo marido. E ela estava com uma depressão grave, não queria viver. Então nada funcionava. A mente dela neutralizava a própria ação do medicamento. Aí aconteceu um fato interessante. O senhor que fazia a limpeza no quarto dela, ele começou a puxar conversa com ela. No princípio ela nem olhava para ele, mas ela foi insistindo, pintava, com muito carinho, dando atenção para ela, de repente ela abriu o olho para ele, e ali a conversa foi todo dia, ele ia, mais de uma vez no quarto, fazer a limpeza. Ela resumiu a história. Ele se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele. Agora ela tem um sentido para a gente. E o amor daquele senhor curou a paciente. Aí o remédio funcionou maravilhosamente, porque deu nova vida, novo sentido para ela. O amor tem esse poder. Sabe quando a gente está apaixonado, né? É uma coisa boa, né? Aí depois a pessoa pega a paixão lá. A gente olha a pessoa na esquina, está feliz, né? Está radiando luz, está mais bonito, que está apaixonado. Aí passa os dias, a pessoa está envelhecida, o que aconteceu? Acabou o amor, né? Imagina o amor divino que faz com a gente, né, pessoal? Então, André vai dizer que o diálogo de cura é peculiar a cada espírito. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo, essa tarefa é importante, mas a cura real está no homem espírito, né? Então, o médico do futuro, ele vai conhecer essas verdades, e além do antibiótico, dos medicamentos, do antidepressivo, ele vai dizer assim: olha, meu filho, vamos usar a terapia do amor, né? Vamos usar a terapia da fé. Interessante que lá, na conversa com o André Luiz, ele vai dizer que, falando sobre o compromisso dos médicos, né, que chega muito médico no plano espiritual em situação precária, e ele dizendo que geralmente os médicos, além de não curar, ele vai tirar a fé do paciente, né? E que Jesus, ele, além de curar, ele levantava a fé dos pacientes. E aí nós entender, né, que toda doença tem um fator mental, que todos os órgãos submetidos à ascendência moral, que as grandes emoções podem curar ou podem aniquilar o nosso corpo. E olha só que Bruce Lipton, né, que é o biólogo, falou: não somos meras máquinas bioquímicas, e também não são os hormônios e os neurotransmissores controlados por genes que dirigem a nossa mente, nosso corpo e nossa vida. O comportamento biológico controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento. Ele está reconhecendo aqui a realidade da alma. E que ele vai confirmar, né? As células são animais infinitesimais que revelam domesticados, herdeiros da colmeia orgânica, obedecendo ao pensamento simples ou complexo de quem comanda a existência, que é a alma. A alma é o dono do castelo. Aqui que eu falei do Hilário, porque concebe a medicina, os colegas em plano da roupa espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem eles utilizarem papéis semelhantes, pagam caro a diferença. Os que dele abusam são, por vezes, olha só, situados no campo do crime. É a questão de ser médico, né? Qualquer compromisso, pai, mãe, né? Qualquer dever nosso, a gente tem um compromisso. Jesus não foi somente um mestre, foi um médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e
que ministrava fé às almas. Nós, porém, no caso de André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Aqui vai falando sintomas mentais que iniciam a saúde inabitosa, a divisão celular. Isso está confirmado também pela ciência. Pensamento e sentimento podem afetar o movimento, divisão das células, né? Um imunologista investigador falando. Pensamentos são energia da mente, que influenciam de maneira direta o cérebro físico e controla a fisiologia do corpo. A energia dos pensamentos pode ativar ou inibir proteínas de funcionamento das células. Então, todo pensamento, toda emoção tem uma resposta fisiológica imediata. Imediata. Tem um pensamento, aquilo vai gerar em cascata reações neuroquímicas, vai afetar meus hormônios, eu posso ter taquicardia, eu posso ter um aumento do ácido lírico, eu posso aumentar a minha noradrenalina, as acetilcolinas, eu posso aumentar o cortisol. Tudo é reflexo dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Emoções positivas, conforme a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino. Depois que o pensamento claro e correto, com a ação edificante que interfere nas funções celulares. As moléculas da emoção, né, que são moléculas da consciência, quando as emoções agem sobre o nosso organismo. Os neuropeptídeos, que essa bióloga descobriu, né, que tem nas terminações nervosas, então elas levam as emoções. Ela tem concentrado esses neuropeptídeos no cérebro, nas terminações nervosas. Então tudo que é emocional, esses neuropeptídeos, que são as moléculas da emoção, estão ali trabalhando e levando as emoções pelo corpo. Aqui é o caso da cabeça, já falei. Então Jesus continua sendo o nosso divino médico, receitando o amor, a solução de todas as nossas coisas. Então a proposta hoje, meus irmãos, é de uma medicina mais humana, uma medicina que resgata esse olhar cuidadoso e a gente possa resgatar a dimensão espiritual. Somente uma medicina que leve em consideração a alma é capaz de alcançar uma cura profunda. Né? E falando em problemas coletivos, eu me lembrei daquela historinha que o súdito, né, pergunta ao monge o que é o céu e o inferno. Aí o monge diz, o inferno é uma panela de arroz enorme, só que tem um abismo que não permite chegar até a panela de arroz. Aí Deus então, para saciar a fome, deu um palito enorme para eles poderem chegar lá, né, e pegar a arroz. Só que como eles não conseguem trazer a boca, o palito é muito grande, o arroz cai e eles não conseguem se alimentar. Porque estão diante de grande abundância, mas com grande escassez também. Esse é o inferno ao possível. E o céu, não, o céu também é uma panela de arroz enorme, como o inferno, né? Um abismo que não se consegue chegar. E como no inferno, Deus é misericordioso, ele dá um palito enorme no céu, para as pessoas chegarem e pegar aquele arroz. Assim como elas não conseguem trazer até a boca, uma dá a boca do outro. E todos conseguem viver identificamente. Então, a terra e o céu dependem apenas de nós sabermos, né, trabalhar com amor e com fraternidade. Que a paz de Jesus continue junto a nossos corações. Deus vai